Amados, de vez em quando a luz aqui na lateral, ela se apaga, é o nosso sistema de iluminação nesse cenário espiritual que de vez em quando dá uns piripaque, tá? Mas não estranhe não, às vezes o pastor vai ficar um pouco mais moreno, mas é por conta da falta de iluminação. Paz, amor, graça, benignidade em vossos corações. Amo vocês. Vamos continuar aprendendo de acordo com o fator Josué a servir a Deus, servindo a igreja, servindo aos perdidos. Quero que você pegue a tua Bíblia. Nós vamos ler alguns versos no livro de Êxodo, capítulo 17 em diante. Livro do Êxodo, lembrando, Êxodo é uma palavra hebraica que significa saída, Então pega a tua Bíblia e enquanto você vai pegando a tua Bíblia, quero desejar a paz e a boa noite a todos que estamos juntos assistindo, aprendendo e principalmente cultuando a Deus, tá bom? O mais importante é a gente estar unido com a palavra de Deus, cultuando ao Senhor, tá bom? Vamos acompanhar os textos e contextos, tá bom? Para que a gente possa aprender. Nós estamos louvando a Deus e aprendendo a servir a Deus de acordo ou a servir de acordo com o fator Josué, tá? Ou de acordo com o fator Josué. Servir quem? Servir a Deus, servindo a igreja e aos perdidos, ao próximo, às pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade relacional e querem servir a Deus, mas têm dificuldades. Por isso precisam romper essas barreiras, romper essas muralhas, porque não há como eu amar a Deus se eu não amar o meu próximo, ou até mesmo os meus inimigos, pessoas que não gostam de mim. Essa é uma das propostas do Evangelho. Não há como eu servir a Deus se eu não servir ao meu próximo. Tem pessoas que têm dificuldade em servir. Alguns querem servir, outros querem ser vistos. Isso acontece muito, não só no cenário espiritual, mas em todos os aspectos concernentes à vida humana, Alguns querem servir, querem de fato serem prestativos, ajudadores. Outros querem ser vistos, tá? Por isso que é importante, eu gosto sempre de bater nessa tecla. Estava até conversando com alguns irmãos esses dias. Tudo que uma mão tua fizer, a outra não saiba. Procure não soltar balões, estourar rojões, para divulgar alguma coisa que você fez, para satisfazer, massagear, promover a sua justiça e seu ego. Porque isso não é servir, é querer ser visto. Servir vai muito mais além. Nós vamos aprender isso um pouco nesses dias. Já demos a introdução na terça, sexta-feira e hoje, provavelmente, no decorrer dessa semana, estaremos aprendendo com o fator Josué, ou de acordo com a biografia e o fator Josué, a servir a Deus, servir a igreja e as pessoas que estão ao nosso redor. E uma das funções
E uma das prioridades da vida cristã é servir. E eu tenho visto nesses últimos dias uma grande dificuldade das pessoas, do povo, enfim, de todos servirem uns aos outros. Servirem a Deus servindo as pessoas. Estou vendo as pessoas correndo de um lado para o outro, pensando somente em seus sonhos, projetos e anseios, e não tem dedicado tempo algum para servir o próximo. Isso está notório. Inclusive eu quero dizer à igreja, aos cidadãos de bem e às pessoas que me assistem, que este é um dos fatores que tem despertado a ira vindoura de Deus sobre a terra. O que Deus mais quer do Brasil e do mundo é um mundo igualitário, que sejamos servos uns dos outros. Não ser vistos, mas servos uns dos outros. Né? A Bíblia diz na carta aos Gálatas: carregai as vossas cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo e os profetas. Quer dizer, quando eu ajudo a igreja, aos cidadãos de bem, estendo as minhas mãos aos que de fato precisam. Não estou falando de aproveitadores paroleiros, descompromissados com a graça, com a igreja e com as coisas do Senhor. Estou falando de pessoas que de fato precisam de uma mão amiga, de um ombro para chorar. E a função da igreja é essa. A responsabilidade maior de ter um mundo igualitário não é do mundo, não é do descrente ou dos religiosos, é da igreja. Por isso que eu chamo sempre a responsabilidade nossa, porque nós somos de fato o termômetro do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então vamos aprender nessas próximas semanas também como servir de acordo com o fator Josué, ou de acordo com a biografia desse grande, gigante homem de Deus, que realmente foi um servo piedoso, que serviu incondicionalmente. Então, prosseguindo, Josué, ou fator Josué, meus amados irmãos, era um servo, um servidor nato, né, com excelência. Quando é que eu sou um servidor nato? Quando é que eu sou nato em alguma coisa quando eu faço? É quando de fato eu me empenho e aparentemente parece que nasci para aquilo. Eu crio situações para servir. Eu promovo alguma coisa para que eu saia da zona de conforto e entre na zona do nato, servidor nato, tá? Incondicional. Eu amo servir, não ser visto. É diferente, servir e ser visto, tá? Quando eu fizer alguma coisa e estourar rojão ou a minha outra mão souber, não receberei recompensa nenhuma do Senhor. Mas quando essa mão fizer e a outra não souber, quando eu servir incondicional sem promover a minha justiça, o próprio Deus vai me recompensar, vai me justificar e vai me exaltar como? Perante os homens. Tá? Quando você faz em oculto, quando você faz em secreto, pode ter certeza que aquele que está em secreto, nos altos céus, assentado sobre o seu sublime trono, governando toda a terra, com o seu cetro de equidade,
pode ter certeza que Ele é o que vai honrar você e seus atos. Romanos 2,6. E o Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E todos comparecerão ante o tribunal de Cristo para prestar contas, do que fez, ou bem ou mal, por meio do corpo. Esse texto está relacionado justamente ao juízo final, mas podemos, de uma maneira ou de outra, aplicar para a nossa vida cristã nesses últimos dias, sabendo que Deus já está julgando a terra, a tudo e a todos por meio da tua palavra. Então, Josué era um servidor nato. Ele servia com excelência. Ele não fazia as coisas obrigatoriamente, fazia por amor, com prontidão, disposição em servir. Vejamos alguns textos. Quero que você abra a tua Bíblia, por gentileza. Nós estamos num culto a Deus, tá? Peço aos irmãos, à igreja e a todos os cidadãos de bem, sempre que for assistir às nossas lives, estejam com as vossas Bíblias em mãos. Esse momento que nós temos é para que possamos cultuar a Deus e aprender a palavra. Já estamos passando por momentos difíceis. Se eu não for ministrado pela palavra, como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou ter disposição, coragem para prosseguir nessa jornada? Porque a Bíblia diz o que em Romanos? Que a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu não ouço, se eu não estou sendo ministrado, ouvindo a pastores, missionários, a palavra, acompanhando na Bíblia, eu vou esmorecendo na fé e titubeando entre dois pensamentos. E aí eu caio no estágio da frieza, da apatia e da insensibilidade espiritual. Por isso eu te peço, eu sei que esse é o momento que a gente se cumprimenta todo, dá glória a Deus, a paz do Senhor, mas o fator principal, é estudar as Escrituras Sagradas. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Vejamos aqui, preste atenção, vão grifando nas vossas Bíblias. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no topo do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, versículo 10, 9 e 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao topo do outeiro. Quer dizer, Moisés passou uma orientação a Josué, seu servidor, seu auxiliador. E ele não titubeou, não teve dificuldade nenhuma em obedecer à voz de Deus, servindo a Moisés e ao seu povo. É isso que precisamos entender. Hoje nós temos uma grande dificuldade, isso está, infelizmente, instaurado, já começando dentro dos lares. Os pais não têm autoridade sobre os seus filhos. Os filhos, enquanto estão morando debaixo do mesmo lar que seus pais, quem manda é os pais, não é os filhos. Logicamente, tudo num diálogo de brandura e amor, tentando resolver todas as questões possíveis. E isso acaba se estendendo na nossa sociedade, no trabalho, no governo. Infelizmente, hoje
se adentrando sorrateiramente dentro de nossas comunidades. Ao longo desses anos eu tive a felicidade e posso dizer a infelicidade de me deparar com pessoas que tinham e ainda até hoje têm dificuldade em servir. Servir a Deus servindo ao próximo. Pensam que servir a Deus é simplesmente o simples fato de ir à igreja. Está errado. Eu só consigo servir a Deus, amar a Deus, se de fato eu servir ao próximo. Por isso eu digo a todos, Josué não teve dificuldade, o texto está dizendo, e fez Josué como Moisés lhe dissera. Como será que eu e você temos, de uma maneira ou de outra, servido a Deus, servido aqui a Cristo e à igreja? Como nós temos servido a nação brasileira? Como nós temos servido às autoridades que estão sobre nós? Como nós temos servido aos pastores, obreiros, aos pais? Como nós temos servido àqueles que estão em eminência? Temos tido dificuldade em obedecer e executar aquilo que de fato está dentro da vontade de Deus ou não? Ou temos servido incondicionalmente como Josué? Eu quero dizer aos irmãos, dentro desse contexto, na carta aos Romanos, capítulo 13, vá comigo lá. Quando eu tenho dificuldade em servir aqueles que estão sobre seja a minha tutela espiritual, paternal, governamental, com certeza eu me oponho à vontade de Deus. Carta aos Romanos, quero que você observe bem comigo esses dois versos. Capítulo 13 diz assim, Romanos 13, 1 e 2. Toda alma, aqui a alma está falando toda pessoa, todo ser humano, tá? Alma, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aí, versículo 3, diz assim, porque os magistrados ou as autoridades, aqueles que estão em eminência, não são terror para as boas, obras. Quer dizer, quando eu fizer o bem, eu vou temer o quê? Mas para as más. Queres tu, pois, não temer, não ter medo? A autoridade faz o bem e terá louvor. Louvor, essa palavra significa honra, terá honra delas. Então quer dizer, quando eu me oponho a qualquer autoridade, onde eu recebo uma ordem, uma instrução, uma orientação, que inclusive essa orientação tem parâmetros e tem base e tem princípios normativos dentro da palavra, eu devo obedecer. Quando eu não devo obedecer uma autoridade? Simplesmente quando essa autoridade se impõe contra a minha fé, os meus princípios, a minha crença em Cristo Jesus. Tá? A partir de hoje você deve matar. Isso é errado. Mas a partir de hoje eu e você somos responsáveis pela limpeza, pelas cargas, pela obediência,
em acatar as instruções e tudo mais. Isso é uma obrigação. Quem obedece às autoridades não está fazendo nada por demais, mas sim cumprindo com as suas próprias obrigações. E Josué, o texto está dizendo em Êxodo, volta lá 17, no versículo 10. Está dizendo o seguinte: Josué fez como Moisés lhe dissera. Então, uma característica importante de um servidor, de um servo, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando recebe uma orientação pastoral, espiritual, ainda que aparentemente seja contrária à sua vontade, deve reavaliar os seus conceitos, raciocinar, ver o que a palavra diz e obedecer sem titubear. Tá? E eu tenho visto ao longo desses anos a dificuldade que as pessoas estão tendo em servir. Como já disse, isso já começa dentro dos lares. E aí quando uma pessoa dessa se converte, ela vem para a igreja, ela encontra dificuldades em servir a Deus, servindo ao pastor, aos obreiros, à igreja. Somente quando fala em servir ao pastor, as pessoas torcem o nariz, achando que vão servir ao homem. Mas na realidade, quando eu sirvo ao pastor, sirvo ao meu líder, eu estou servindo ao meu Deus. Quando eu sirvo as pessoas, sirvo os irmãos fiéis, as irmãs fiéis, eu estou servindo a Deus. Tá? Então tem pessoas que têm dificuldade de receber uma orientação, uma ordem, né? Uma sugestão ali para que aquela pessoa venha a executar alguma tarefa. Existem muitas pessoas assim. E geralmente essas pessoas são desonradas pelo mundo. Agora, quem serve incondicionalmente, com amor, né? Logicamente valorizando sempre os valores do reino de Deus, com certeza será honrado por Deus. Eu tenho visto a dificuldade que muitas pessoas têm. Isso é, de fato, um grande problema na personalidade da pessoa que ela precisa ser trabalhada. Às vezes a gente dá uma orientação pastoral, uma orientação bíblica, né? E a gente nota que muitos obreiros e pessoas até que não fazem parte da igreja têm grandes dificuldades em acatar aquelas orientações e servir, né? Pode ver que a maioria dos filhos que seguem as orientações dos pais, quando são boas, né? Infelizmente sabemos que existem muitos pais e mães que não tinham e não têm estrutura de ser pais. Mas quando um pai e uma mãe, um cidadão de bem, está educando seus filhos, dando uma orientação, e aquele filho, aquela filha acata, eles são abençoados, promovidos, são restabelecidos e honrados pelo próprio Deus. Por outro lado, existe a questão de quando eu me oponho à autoridade, às autoridades, às orientações e tudo aquilo que realmente está ao meu redor e faz parte da minha vida, na minha constituição como ser humano, porque todo ser humano nasce, e ele nasce apto a aprender e a ser instruído. Quando eu deixo de ser instruído por uma autoridade, pelos governos, pelos meus pais, eu sou e estou atraindo para mim mesmo maldição, como diz em Romanos capítulo 13, do 1 ao 3. Nós vamos encerrar por aqui, quero frisar bem, Josué capítulo 17, versículo 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao topo do outeiro. Eles estavam numa batalha contra os amalequitas. E Josué recebeu,
Josué não recebeu uma ordem assim: ô Josué, vai ali na sorveteria, fica lá chupando um picolé até a poeira baixar, depois você volta. Não, Josué recebeu uma ordem de Moisés para ir ao campo de batalha, para pelejar em favor do seu povo, em favor do seu líder, para servir a Deus. Ele não contestou e não, mas os amaleques vão nos destruir, não. Ele foi, a Bíblia diz que ele fez como o Moisés lhe dissera. Aí quero deixar uma aplicação. Você e eu e nós temos feito o que a Bíblia diz? Temos sido a igreja? Temos honrado as autoridades, nossos pais, os pastores, obreiros? Temos honrado nosso governo ou vivemos difamando os governos, falando mal dos governos? Quero dizer para você, você está atraindo maldição para a tua casa. Então, abra os olhos. Profira, palavras, oráculos de esperança, de obediência e para abençoar o nosso país, não amaldiçoar. Abençoar o nosso governo, não amaldiçoar. Deixe que a ira e a vingança venham do Senhor, tá? E para encerrar, eu quero ler mais um texto com você que está lá na carta aos Romanos, capítulo 12. Me lembrei agora, esse não estava no script, mas dentro desse contexto, porque Deus está falando com alguém aí, ou aliás, Deus está falando com todos. A mensagem é para todos, inclusive para mim, mas existe hoje endereço certo. Então, guarde a palavra aí dentro do seu coração. Romanos capítulo 12. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim. Romanos 12, versículo 17 em diante. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas. Tá? O que tem de crente desonesto com Deus, desonesto com as lideranças e com o povo, tá cheio por aí. E depois querem receber os benefícios de Deus, esquece, tá? Perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, seja com os cristãos ou os não cristãos. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então quer dizer, a vingança, o juízo, vem de Deus. Não é eu e você que vamos resolver alguma coisa proferindo palavras sem nenhum tipo de racionalidade espiritual de acordo com os valores da palavra de Deus. Amém? Então, fica essa aplicação. Estamos servindo a Deus de fato, como Josué, e ele fez como Moisés o ordenou, ou estamos titubeando? Moisés era um porta-voz da palavra de Deus. Hoje existem pastores e obreiros que são porta-vozes da palavra de Deus. A gente sabe que há muitos paroleiros por aí, mas todavia quando há uma orientação da palavra de Deus, não titubeie em praticar. Não titubeie. Procure praticar com amor, com excelência, não por obrigação, mas como um servo, um servidor nato
em Cristo Jesus. Vamos orar? Semana que vem nós vamos continuar, se assim aprove a Deus, tá? Peço à igreja, nós estamos sentindo nos nossos lombos a desistência espiritual de muitos. Nós estamos num período de isolamento, onde você tem tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de glorificar o nome de Deus, tá? Então assim o faça, porque Deus já está julgando a igreja e o mundo. Então abra os seus olhos, tá? Deus está observando toda a terra. Por isso vamos nos unir em oração pelo Brasil, pelos que estão enlutados, que perderam seus parentes, né? Por pessoas que precisam da graça de Deus, pessoas que precisam do amor, da misericórdia e da salvação. Não é tempo, igreja, de afrouxar as cordas, de soltar os cintos e achar que estamos de férias, não. Vamos, de fato, nos unir. Tira um dia na sua agenda semanal, pelo menos. Faça um apelo em nome de Jesus. Pelo menos um dia da sua agenda semanal para se consagrar a Deus, pelo Brasil, pelos perdidos, pelos necessitados, pelos seus familiares, pelos que estão enlutados e pelo mundo, para que haja um grande avivamento de salvação, tá? Não é tempo de afrouxar as cordas e os cintos. Nós não estamos de férias, embora muitos acham que sim, mas não. Mas é nessa hora que de fato Deus mostra quem é a igreja de fato de Cristo. Por isso eu convido você que é crente, que é cristão, para se unir a mim. Tire um dia da semana, você e Deus vai resolver o dia, para se consagrar ao Senhor pelo nosso país e